A paz do Senhor para a igreja. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Quero externar aqui a alegria de estar de novo nessa casa, pelo convite do nosso irmão Renê, pela autorização do pastor Ariosto, que se ele não autorizasse, eu não estaria aqui também, e ao meu pastor, o pastor Daniel Tertuliano, que me tem liberado na manhã desse domingo para estar aqui junto com os irmãos para a ministração da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, nós fomos chamados com a responsabilidade de falar a respeito do tema final do trimestre da Escola Dominical, sobre a eterna promessa da salvação. Filho de Deus e a sua vida é eterna. E é essa proposta que nos foi dada. Eu gostaria de redistribuir ou reorganizar aqui o que vocês estudaram ao longo desse trimestre todo. Vocês estudaram na lição 1, João, discípulo amado de Jesus, o arauto. 2, luz do mundo. 3, missão do Filho. 4, transformação de água em vinho. 5, novo nascimento. 6, o grande eu sou. 7, a mulher samaritana, água que sacia para sempre. No 8, a mulher adúltera, atire a primeira pedra. No 9, o pai e o filho em perfeita harmonia. Na 10ª lição, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Na lição de número 11, vitória sobre a morte, Jesus ressuscita Lázaro. Na lição 12, o sacrifício vicário do Filho de Deus. E a lição de número 13, essa que me foi dada a oportunidade de ministrar, é a eterna promessa da salvação. Quando estava estudando em casa, Deus me trouxe à mente 3 perspectivas, e é por isso que eu quero trabalhar dentro dessa perspectiva. Primeira perspectiva, da lição 1 ao 3, que fala exatamente sobre a perspectiva do homem que perde a salvação e precisa do cumprimento da promessa através de Gênesis 3,15. Então, para primeiro momento, para a gente entender, eu entendo que o trimestre trabalhou dentro de 3 perspectivas. Primeira, o efeito do pecado sobre a humanidade e uma perspectiva latente de maldição sobre a vida e de ida eterna sem Deus. Então, as 3 primeiras lições da revista de vocês trouxe a perspectiva de um novo horizonte, fazendo com que a luz do mundo brilhasse, para que pudesse cumprir a missão de trazer consciência para a salvação em Cristo Jesus. Então, todos os 3 aspectos das primeiras 3 lições, eles vão falar exatamente sobre essa perspectiva. Porque quando a gente fala de Antigo Testamento, o Antigo Testamento se encerra no livro de Malaquias sem uma perspectiva de salvação. O que está sobre a vida do povo judeu e, consequentemente, sobre a humanidade é a maldição. Porque não houve socorro, no Messias ainda não veio. Então, todos ainda estão encerrados em função do pecado para irem para uma eternidade sem Deus. Então, a lição começa trazendo uma perspectiva disso, trazer a consciência de todos nós, a natureza do pecado, as consequências do pecado e a providência de Deus trazendo o Messias e o cumprimento do exercício do seu ministério, mostrando que ele é a luz do mundo e a missão que ele tinha de conscientizar o ser humano que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele traz, num primeiro momento, essa consciência, para que, ao longo do processo do trimestre, tivéssemos o entendimento de que não é simplesmente uma narrativa no livro de João, mas uma perspectiva especial, mostrando que Deus, no seu infinito amor, mesmo que o homem tenha se separado dele em função do pecado, o amor de Deus vai resgatar a sua criatura, trazendo Jesus como solução para que ele possa morar eternamente com ele. Então, as 3 primeiras lições vão trazer uma perspectiva dessa finalidade, porque vai mostrar o pecado original do homem. O homem é feito uma alma vivente, uma vida vivente.
E a vida se perdeu em função do pecado. A alma, vida vivente, dois aspectos: o aspecto espiritual e o aspecto físico. Deus então traz a aliança com o homem, e diz o texto: na virada do dia, Deus vai lá conversar com o homem. Mas em função do pecado do homem, o homem é destituído da glória de Deus, a ponto de o homem não ter mais o privilégio da presença diária de Deus, e como se não bastasse, Deus ainda coloca os querubins junto à árvore da vida e não deixa mais o homem ter a liberdade que tinha antes. A partir desse momento, o homem não vai viver mais e desfrutar de toda a beleza e de tudo que o jardim o proporciona, mas ele agora, para sustento da própria vida, ele vai trabalhar com o suor do seu rosto. Então, as consequências começam a acontecer. E ao longo da história, em todo o Antigo Testamento, a gente vai ver isso. O progresso da revelação de Deus. Há um Deus que está tentando, de alguma forma, trazer a consciência do ser humano que ele se distanciou de Deus. E o amor de Deus está sinalizando a necessidade desse homem retornar para Deus, para que Deus possa cumprir a sua promessa. Mas a gente vai ver que em todo o longo do processo do Antigo Testamento, mesmo Deus escolhendo Israel como sua peculiar nação, não consegue se cumprir a promessa. Nós entramos agora no Novo Testamento, e o Novo Testamento traz exatamente a perspectiva do nascimento de Jesus, a esperança para a humanidade. E Jesus, então, começa o seu ministério mostrando exatamente essa prerrogativa. Ele não veio simplesmente para mostrar eloquência, ele não veio simplesmente para mostrar poder, ele não veio simplesmente para curar, para dar vista ao cego, para ressuscitar o morto, mas principalmente para tirar a humanidade do cativeiro, da prisão em função do pecado, para resgatar esse homem e dar a ele a oportunidade de vida eterna. Então, há uma perspectiva nítida de todo o desenvolvimento da lição, mostrando essas três fases em todo o desenvolvimento da perspectiva da lição do livro de João. Ele apresenta ao mundo o seu Salvador. O arauto, João Batista, vai anunciar, vai mostrar essa realidade e vai trazer a característica bem clara. Quando os fariseus e saduceus começam a se juntar, vendo o povo sendo batizado, e João é bem claro: peraí, quem disse que vocês vão escapar da ira vindoura? O comportamento, a atitude de vocês não é merecedor, vocês precisam mudar, como o irmão mesmo disse aqui. Um encontro com o Nicodemos vai mostrar a realidade do que precisava ser transformado da vida do homem. E quem é que vai trazer toda essa consciência? O próprio Jesus, em todo o exercício do seu ministério, para mostrar que o homem sem Cristo não tem vida eterna com Deus. E aí ele enfoca isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E então vai cientizar aos alunos, ao longo do trimestre, essa realidade, da perspectiva de que Deus proveu um Salvador para o homem perdido, para que nós pudéssemos estar aonde Ele está. Do capítulo 4 ao capítulo 10, Deus então vai mostrar as suas credenciais, porque não vale a pena simplesmente, ou a prerrogativa de mostrar que Deus tem uma perspectiva completamente diferente para o ser humano, de que ele vai sair do pecado e vai ir para a vida eterna. Mas existe uma necessidade de mostrar alguém que tenha poder para fazer tudo isso. Porque não adianta eu somente falar, não adianta somente a eloquência convencer as pessoas. E nós estamos vivendo numa sociedade onde se dão muito mais oportunidade ao que se fala do que se faz. E o verdadeiro testemunho não está naquilo que a gente fala, mas está exatamente naquilo que a gente faz.
Então Jesus, para corroborar tudo aquilo que ele fala, ele começa a realizar e mostrar em si a competência para a realização daquilo que ele está falando. Não adianta dizer que Jesus salva e eu continuar no mesmo comportamento. Não adianta dizer que Jesus liberta e eu continuar falando palavra torpe. Quando eu falo, eu preciso evidenciar, dar provas de que, de fato, aquilo que aconteceu na minha vida é, de fato, uma realidade. Então, Jesus, no seu ministério, vai empregando a sua missão e trazendo consciência. Reúne mais de 5.000 pessoas num primeiro momento, onde ele vai multiplicar os pães. Reúne 4.000 pessoas num segundo momento, na segunda multiplicação dos pães. E a multidão se aflorava a Jesus. E Jesus ia ensinando, ia explicando, ia mostrando que era, de fato, o reino de Deus. Mas precisava o quê? De sinais, de provas de que ele era, de fato, aquele designado por Deus para realizar tão grande obra. E aí, então, eu trago do capítulo 4 ao capítulo 10 essa realidade. São os 7 eu sou de Deus. Então, ele vai mostrando, primeiro, que a humanidade está encerrada no pecado, que a humanidade precisa de um Salvador, que a humanidade precisa de alguém que tire ele das trevas e coloque essa humanidade na luz, que dê a oportunidade para um caminho novo, para que eles possam ter uma nova perspectiva e possam, de fato, a partir de então, ter um encontro verdadeiro com Deus e mudar os seus destinos eternos. E ele, então, vai mostrar suas credenciais. E aí eu convido a vocês a, junto comigo, abrir alguns textos bíblicos para que a gente possa entender essa perspectiva. O primeiro eu sou o pão da vida. João, capítulo 6. Verso de número 35. Jesus mesmo, ele mostra o caminho e vai dar evidências de que ele tem o poder para transformar as vidas, tirar do caminho que estão vivendo e andar num caminho que ele estabelece. Diz assim, João capítulo 6, verso de número 35, declarou, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jamais terá. Não é terá e haverá necessidade. Quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele vai dizer para ela, fluirão rios de água-vida para a eternidade. Jamais necessitará voltar aqui para beber esse tipo de água. Não a água que sacia momentaneamente, ou ameniza a sede, mas uma água interior, que vai saciar a alma da necessidade de Deus. Porque a nossa alma tem sede de Deus. É o único que pode saciá-la. Então ele vai mostrando perspectivas ao longo do seu ministério, das suas credenciais e a autoridade para fazer aquilo que ele está falando. E nós precisamos entender isso, como servos do Senhor. Precisamos não só falar, mas mostrar as credenciais para também fazer. Porque nos foi dado todo o poder. Jesus disse, me foi dado todo o poder. E depois atribuiu esse poder à igreja. No dia de Pentecostes, estavam reunidos no cenáculo. E, de repente, do alto, e foram cheios de poder. Cheios de poder para quê? Para ser testemunha. Para mostrar através das ações
que Ele também faz, como fez na minha vida, faz na sua vida. Quando mudou o meu destino, muda o teu destino. Como transformou a minha perspectiva, transforma a tua perspectiva. Eu sou o pão da cássia da vida. O segundo eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 2. João capítulo 8, verso 2. Perdão, capítulo 2, verso 2, verso 12. 2 não, 12. Que diz assim: de novo, lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E o interessante é que, pouco antes de Jesus curar o cego, Jesus está mencionando exatamente isso. Ele está mostrando a perspectiva do mal que causa as trevas. As trevas não deixam a gente enxergar nada, ter perspectiva de nada. Eu até tento, mas não consigo entrar na perspectiva de alguém que não consegue ter a visão. De não conseguir enxergar a luz do sol, de não conseguir enxergar nada, de ter o apoio de uma bengala ou qualquer outro instrumento para poder se deslocar. A dificuldade. Ele vai ter que aprimorar outros sentidos para que ele possa ter a alternativa de continuar no desenvolvimento da sua vida. Mas a visão lhe está impedida, lhe está fechada. E ele não consegue mais ver ou enxergar. Imagina alguém que é daltônico, que ele tem um problema de distinção de cor. E já existem, graças a Deus, lentes especiais que revertem esse processo. Eu vi essa semana passada um bombeiro que tinha daltonismo e recebeu de presente de uma ótica um óculos novo. E quando ele botou, ele se espantou. Era uma novidade, era como se um mundo novo abrisse diante dele. Porque ele enxergava as cores dentro de uma perspectiva. E quando o óculos foi colocado em seu rosto, ele viu uma perspectiva completamente diferente. Ele ficava sem saber, parece aquela criança que recebeu aquele presente no Natal, né? Que ele não esperava, mas era o que ele queria, e ele fica numa alegria, sem saber o que fazer, e pega, e solta, e agradece, e volta, e pega de novo, e brinca, e solta, e agradece de novo. Aquele sentimento de uma coisa nova invadindo nele. Era exatamente isso que Jesus estava proporcionando. É como se ele dissesse, ele só enxergava trevas, mas a luz do mundo está aqui, e ele agora vai ter uma nova perspectiva. Ele vai enxergar algo novo, com uma outra dimensão. Randacábia. Eu sou a luz do mundo. Ele abre a oportunidade da gente enxergar com outra perspectiva. Coisas que a gente nunca poderia imaginar que iria enxergar. Eu sou a porta. João capítulo 10, versos 7 e 9. João, capítulo de número 10. A hora é uma inimiga, né? Só Jesus. Um dia ela se converte. A gente não pode deixar de insistir, porque insistindo, um dia Deus planta a semente e não volta vazia. Vamos lá. Eu sou a porta, capítulo 10 de João, verso de número 7 e verso de número 9. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E o interessante é que ele não só destaca quem é a porta,
mas diz o que entra na porta. Ele não diz, eu sou a porta dos bodes. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele não diz, eu sou a porta dos camelos. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Verso de número 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quando a gente fala de porta, é interessante. Porque porta fala de oportunidades. Porta fala de oportunidades. Quando a gente abre o livro de Neemias, Neemias capítulo 3, a partir do verso 1, a gente vai ver que Neemias já havia reconstruído parte dos muros, e agora ele está numa missão de reconstruir as portas que foram completamente queimadas. Os muros destruídos e as portas queimadas. E há uma sequência lógica na reconstrução das portas. Ele começa pela porta das ovelhas. Ele não começa pela porta do vale. Ele não começa pela porta da torre. Ele não começa pela porta do montouro. Ele não começa com qualquer outra porta. Ele começa pela porta das ovelhas. E vejam, o texto vai destacar que é a única porta que tem a presença do sumo sacerdote. O sumo sacerdote consagra a porta das ovelhas. Se você estiver com a Bíblia aí, se quiser abrir em Neemias, você vai ver exatamente isso. Ele consagra, e é a única porta que será consagrada de todas as demais portas. Por quê? Porque aquela porta é onde entravam os animais, as ovelhas, principalmente, para o sacrifício. E para Deus tem que ser aquilo que é consagrado. O que eu entendo? Primeiro entrou aquilo que era consagrado para oferecer, para depois prestar o culto. Entrar pelas portas necessariamente precisa de consagração. Sede santos, porque eu sou santo. Não tem como entrar pela porta com qualquer outra prerrogativa. Só entra pela porta consagrado. Por quê? Porque o primeiro passo é a consagração e o segundo, a adoração. Não há adoração sem consagração. Primeiro a consagração e depois o sacrifício para a adoração. Então, se eu quero prestar o culto a Deus, se eu quero adorar, primeiro eu tenho que me consagrar para passar pela porta. Depois vem a adoração. Não tem adoração sem consagração. Pode até ter louvor, pode até ter cântico, pode até ter música, mas adoração não. E aí, como é que temos entrado pela porta da casa do Senhor? Será que temos só cantado? Ou temos de fato movido o coração para prestar a Ele a verdadeira adoração? Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. João 10, 11, João 11, que aí vai falar da ressurreição de Lázaro. Vamos ler a partir do verso 11. Que diz assim: isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Verso 14, então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que
lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter como ele. Verso número 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, primeiro, ele mostra as suas necessidades, porque mostra a consciência do povo judeu e de todos os que estão de volta, a necessidade de se voltarem a Deus, porque precisam mudar o seu destino em função do pecado. E ele pregando tudo isso, descorrendo tudo isso, vai mostrar agora as suas credenciais. E chega no auge da sua credencial. Ele vai mostrar que não só domina o mundo físico, mas domina também o mundo espiritual e toda uma eternidade. Ele dá ordem a Lázaro. Imaginem, vamos aqui imaginar. Lázaro morreu, e diz o texto que já é o terceiro dia, não é isso? Lázaro já foi para o seio de Abraão. E lá no seio de Abraão está lá Isaías, está lá Ezequiel, está Daniel, está o próprio Abraão, e está todos os heróis da fé e todos os homens que morreram vivendo uma vida de integridade com Deus. E eles estão falando, e aí, como ele é? Nós não tivemos o privilégio de ver ele. Nós até falamos a respeito dele. Nós até profetizamos por causa dele, para ele. Mas não tivemos o privilégio de estar ao lado dele, de tocar nele, de escutar ele falar como ele é. Diga para nós. E aí, quando ele começa a sua narrativa, ele diz assim: sinto muito, não posso vos dizer, ele está me chamando, eu tenho que voltar. Lázaro, vem para fora. A banda cai, a nura cabia. Eu sou a ressurreição e a vida. Tua canda carabanto cópia. Sabe por que isso acontece? Porque ele está vivo, ele está aqui e vai nos levar para a eternidade com ele. Tamarapante kende cara caio do becácia. Aleluia. Tenha liberdade, nós estamos na casa dele. O sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso de número 6. Então, depois de ratificar as suas credenciais, ele vai integralizar as coisas, como ele mostra num primeiro aspecto, que ele veio exatamente para proclamar essa verdade, e agora, no exercício das suas credenciais, ele vai mostrando passo a passo que ele tem autoridade para fazer isso, dá ordem a Lázaro para no terceiro dia de morto ressuscitar. Ele então ratifica a sua missão. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É como se ele estivesse trazendo à consciência dos seus ouvintes um caminho a ser trilhado, para que através desse caminho eles pudessem entender toda a perspectiva da narrativa do seu ministério, para mostrar aos seus ouvintes a realidade do que ele veio a esse mundo realizar. Por isso que lá no aspecto inicial, que ele diz que é a luz do mundo, e depois vem o conteúdo da sua missão, ele vai encontrar o quê? Rejeição e perseguição.
Porque nós lutamos contra o mundo espiritual, que vai tentar, de algumas formas, impedir da gente, de fato, entrar no caminho, viver no caminho, andar no caminho, desfrutar da vida. Nós vivemos essa luta constantemente, mas ele já mostrou as suas credenciais, dizendo que garantia isso para nós. Nós precisamos tomar posse disso e evidenciar isso através das nossas ações. O grande problema é que estamos vivendo nesse século, não só a perspectiva de um setembro, onde traz a consciência de um enfoque da ansiedade, da depressão e, infelizmente, de muitos até dando cabo da sua vida. Porque isso é natural da natureza humana. Mas, como já disse aqui, Jesus provou que mesmo a natureza humana, tendo a tendência disso, ele nos capacita a ultrapassar essas situações. Ele nos capacita a ter a força necessária para romper os grilhões da ansiedade, para desfazer as amarras da depressão e viver a alegria do Espírito. Eu vos dou a minha paz, não vou-lo dou como o mundo a dá. Não por circunstâncias, mas mesmo diante das adversidades, a paz tem que permanecer. E a paz, eu vi o irmão citando, e a paz que excede todo o entendimento, mas não é qualquer paz. O texto é bem claro, é a paz de Deus. Só Deus pode proporcionar essa paz, capaz de suplantar qualquer barreira, de ultrapassar qualquer obstáculo, mas eu preciso andar no caminho, eu preciso andar na verdade, e eu preciso permitir que a vida dele viva em mim. Já não sou mais eu, mas Cristo é que precisa viver em mim. Capítulo de número 14, verso 6, que diz dessa forma: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele definiu o caminho que leva ao Pai. Não existe outro caminho. Nós estamos nos aproximando do fim. E nós estamos vendo que o mundo trabalha para dizer que todos os caminhos levam a Deus, que de certa forma não é mentira, porque o sábio vai dizer isso: o pó volta para o pó, mas e o espírito? Todo o espírito volta para Deus, mas eles não dizem lá fora que o espírito que volta para Deus é aquele para condenação eterna no grande juízo branco lá do trono, né? Mas vai voltar para Deus. Infelizmente. Isso eles não avisam, porque se avisarem, eles vão aceitar Jesus. Mas é quem detém a verdade, quem anda no caminho, quem desfruta da vida. Nós, vocês é que são o atalaia de Deus nessa terra. Vocês é que apontam o caminho, vocês é que mostram a verdade, vocês é que mostram a qualidade de vida que Deus dá para cada um de nós. Mais do que felizes, bem-aventurados, ou seja, bem-aventurado, vida com abundância, vida com qualidade. Essa é a vida que Cristo proporciona a cada um de nós. E que nós precisamos não só viver, mas evidenciar por onde quer que passemos. Não é isso que o texto diz? Eliseu está atravessando, passando por uma determinada estrada. A mulher está observando Eliseu e disse assim: espera aí, marido, vamos construir aqui um quarto aqui em cima,
vamos botar uma mesa, vamos botar uma cadeira, vamos botar um candelabro, vamos botar um espaço que acomode ele. Por que que a gente tem que fazer isso? Porque esse homem que passa é o santo homem de Deus. Mas aquele homem não abriu a boca, mas aquele homem não pregou, mas aquele homem não falou nada. Era a conduta dele que mostrava que ele era homem de Deus. Não era o que ele falava, era o que ele vivia. O que as pessoas estão dizendo de nós quando nós passamos? O que elas estão falando ao nosso respeito? O que o nosso vizinho diz ao nosso respeito? Na padaria, quando vamos comprar o pão, o que dizem ao nosso respeito? Lá vai uma santa mulher de Deus, olha, não faz intriga com essa varoa é de Deus, hein? Não faz intriga com esse varão, deixa esse negócio de lado, hein? Ele tem vida com Deus, hein? Então não é o que falamos, é a conduta, é o comportamento, é o testemunho que damos. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o último, eu sou a videira verdadeira. Capítulo 15, do verso 1 ao 5 e também o verso 8. Mas o caminho é estreito, varão. Não tem como ser outro. Com Deus só tem duas alternativas. Ou é ou não é. Ou é sim, sim. Ou é a porta estreita. Então eu nunca vi na Bíblia terceira alternativa. Múltipla escolha não tem. É uma única escolha. Hoje coloco diante de vocês, Deus através de Moisés, a morte e a vida. Escolhei por onde é que vocês vão. Esse falso evangelho vai arrumando alternativas de onde nunca existiu. Essa mistura que as nossas comunidades, infelizmente, estão sendo bombardeadas e muitos estão, infelizmente, aceitando, isso não leva a Deus. O caminho que leva a Deus é de santidade. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a estrada do caminho, a perspectiva, o princípio do caminho são bem definidos. Santidade, verdade, unidade. Eu e o Pai somos unidade. Ele mostra o princípio para que quando os seus discípulos desenvolverem no caminho a perspectiva do que ele ensinou, também revelem isso. Unidade, verdade, santidade, fidelidade, integridade, justiça. É isso que marca a igreja que vai subir. É isto que marca a igreja de Jesus. É isso que faz a diferença da igreja que sobe para a igreja que fica. São os princípios que nós zelamos por estarmos no caminho. Tá? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim ou estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Ou, em outras versões, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permaneceres em mim, eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. Então, o que o caminho nos ensina? Um caminho nos ensina que, além dos princípios que precisamos viver,
precisamos entender que, enquanto no caminho, nós somos dependentes dEle. E dependente é aquele que busca auxílio para fazer qualquer coisa. Dependente sempre precisa de algo ou alguém para poder concluir ou executar aquilo que precisa. Dependente é aquele que sempre consulta para tomar as decisões. Dependente é aquele que depende da autorização para a realização de. Então, se somos dependentes, não podemos tomar nenhum tipo de decisão que Ele não autorize. Graças a Deus, estamos fazendo isso. Louvado seja o nome de Deus. Não é isso? Estamos aqui como corpo de Cristo, amém? Quem é o líder da igreja? Jesus. E abaixo de Jesus? Pastor? Como é o nome? Qual é o nome do pastor de vocês? Arios. Então, todo mundo já sabe que é o pastor. Certo? Então, para fazer qualquer coisa, pastor, precisa dar autorização, né? Dependem de uma autoridade estabelecida por Deus para poder fazer alguma coisa que envolva a igreja ou o nome da dependência. Não é isso? Departamento tem liderança? Tem. Então, depende da autorização da líder. Escola dominical tem liderança? Então, depende da autorização do superintendente. Deus é um Deus organizado, irmãos. O caminho ensina isso. Então, nós precisamos respeitar o que o caminho estabelece para a gente poder alcançar aquilo que o caminho propõe. Quando nós respeitamos o que o caminho estabelece, nós alcançamos o que o caminho propôs. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão. Mas que demais coisas são essas? Verso anterior. Não andeis ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Quem anda nessa ansiosidade de fazer isso são os gentios, aqueles que não conhecem ainda quem eu sou, que não dependem de mim, que fazem as coisas por conta própria, mas vocês não. Vocês são guardados, vocês são supridos, vocês são abençoados, porque dependem de mim e vocês recorrem a mim para alcançar aquilo que o caminho diz que vocês vão alcançar. Resolvido o problema. É simples, irmão. Evangelho não é difícil, o evangelho é simples. Nós é que complicamos. Mas vamos lá na videira. Então veja, dependência. O caminho nos ensina isso. Há um único caminho, esse caminho é um caminho de verdade. Por isso que Jesus, na sua oração profética, no seu rogo diante de Deus, João capítulo 17, vai exatamente rogar por eles, mostrando essa realidade. Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra. Ele define o que é verdade. Então, o caminho tem coisas muito bem definidas. E quando a gente entende a dependência de Deus, a gente tem definido os marcos no caminho que a gente está trilhando. Não tem como errar. É como se a gente tivesse a bússola na mão e a bússola nos direcionasse em todo o caminho que a gente está percorrendo para não se perder, para não errar, para poder alcançar o objetivo final que nos foi proposto. Então, na verdade, o que a revista está propondo para os irmãos é exatamente essa realidade. Mostrar no início como o homem está perdido em função dos seus pecados, a providência de Deus através da luz do mundo que é Jesus, ele vai desenvolvendo o seu aspecto de missão
e depois vai mostrando as suas credenciais como que tem autoridade para executar aquela missão que o Pai lhe confiou. Vejam como é interessante isso. Nós também fomos resgatados. Nos foi confiado também uma missão. E nos foi dada autoridade para cumprimento dessa missão. Que missão é essa? Ide a toda criatura. Pastor, eu costumo, quando estou pregando ou ensinando, complicar o pastor da igreja. No bom sentido, pastor, fica tranquilo, senão eu não volto. Eu já sei, complica o pastor, a gente fica tranquilo, no bom sentido. Por quê? Porque eu sempre trago a perspectiva da necessidade e responsabilidade que Deus nos colocou como igreja. E eu quero ver o pastor orando, subindo um monte para poder ampliar templo. Porque vocês estão trazendo tantas almas que não tem onde colocar. Então Jesus, quando ele está trazendo a perspectiva, está mostrando em todo o enredo do livro de João, porque o livro de João vai ser a estrutura da igreja, unidade, verdade, mostrando essa realidade. Deus primeiro ensina a missão, depois capacita e dá autoridade para o exercício da missão, para cumprimento dela. Deus já nos resgatou, amém? Já nos encheu de autoridade, amém? Já nos instruiu na verdade, amém? E agora a gente precisa sair. Então, pastor, ninguém pode trazer... não tem culto de noite, né? Tem culto de noite? Tem. Então, tarefa dessa noite. Tem que trazer uma alma para assistir o culto de noite. Porque se Deus já nos deu a missão, nós estamos conscientes da missão, nos deu autoridade, nós temos que ir lá buscar as almas, para que as almas possam estar aqui, escutar a palavra e serem libertas pelo poder de Deus, para irem para o mesmo destino que nós temos. Então, todo o enredo do capítulo 4 ao capítulo 10 vai falar exatamente sobre isso, as credenciais de Jesus. Agora entramos na parte final, que é o capítulo 11 ao capítulo 13. E a partir do capítulo 11 ao capítulo 13, Jesus vai deixar bem claro a realidade de que já expus o que era a missão, já evidenciei as credenciais da missão, eu agora vou agir para provar para eles que eu tenho autoridade para cumprir a missão. Não só vou ressuscitar Lázaro, mas no terceiro dia eu também ressuscito, para mostrar que a minha palavra não cai por terra. Então tem toda uma perspectiva de arrebatamento, de perspectiva para o final dos tempos, e uma perspectiva de a igreja estar no mesmo lugar que Cristo está. Como diz lá o tópico 3, convicção de eternidade com Cristo. E aí eu entro na parte final para que a gente possa encerrar essa perspectiva do que Deus está falando através desse trimestre de escola bíblica dominical. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica, no seu capítulo de número 4, que ele vai falar exatamente sobre isso. Jesus, através da sua morte e ressurreição, vai prefigurar aquilo que está reservado para a igreja. Assim como ele foi assunto aos céus, varões galileus, porque estáis admirados olhando, porque ele está sendo assunto aos céus. Assim como vocês estão vendo, ele vai voltar. Ele vai voltar. E vai encontrar a igreja nas nuvens. Então, noiva do Senhor, se atavie, porque o noivo está voltando para poder assumir o compromisso final. Noiva do Senhor, se atavie, porque o noivo está voltando.
1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Paulo vai trazer alguns esclarecimentos, porque há algum problema na igreja em função de alguns tentarem enganar os irmãos em Tessalônica, trazendo uma perspectiva falsa ao coração daqueles irmãos, que diz dessa forma, verso 13 do capítulo 4 de 1 carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ou vida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Entre as nuvens, a igreja sobe, não é Jesus que desce. Aleluia. Glória. Jesus desce, mas até as nuvens. Quem sobe é a igreja. Tá? Então, até as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O interessante, para a gente ter um aspecto aqui. Vejam, primeiro os que dormem, depois os que estão vivos. Então, fala de três aspectos. E o interessante é que a Bíblia vai trazer, através do original grego, três expressões para a ressurreição. Ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. Vou repetir. Ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. Ressurreição dentre os mortos. Exemplo, 2 Reis capítulo 4. Eliseu ressuscita um menino. Ressurreição dentre os mortos. Alguém que estava morto foi chamado e passou a viver. Não quer dizer que todos os que estavam ao seu redor ressuscitaram também. Ressurreição de morto. Um morto específico. Como Lázaro. Se Jesus diz mortos, venham para fora, pô, aí já viu. A cidade ia entrar em polvorosa. A cidade entrava em polvorosa. Então, ressurreição de mortos, específico. Um dos exemplos, né? 2 Reis 4, Eliseu vai ressuscitar o menino. Segundo exemplo, o próprio exemplo de Lázaro é a realidade disso. Segundo exemplo, 1 Reis 17, Elias ressuscita o filho da viúva. Então, específico, ressurreição de mortos, tá? Segundo termo, ressurreição dentre os mortos. No meio dos mortos, Deus vai escolher alguns, os que morreram em Cristo. Quando Jesus vier e levar a sua igreja, não vai ter um arrebatamento total. Os únicos que serão arrebatados são os mortos que morreram em Cristo. Então, ressurreição dos mortos. Quais mortos? Daqueles que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, que tem garantia de vida eterna, que o sangue vertido lavou a vida deles, remiu a vida deles e garantiu vida eterna. Então, o grego é bem específico a mostrar os três aspectos. E o último aspecto, ressurreição dos mortos. Aí fala de forma abrangente. Aqueles que sobraram agora vão ser ressuscitados
mas não para a vida eterna com Deus, mas para comparecerem diante do grande trono branco, para serem sentenciados à vida eterna sem Deus. Então, 3 aspectos importantes quando fala de ressurreição. Então, não vai todo mundo. Jesus vai chamar. O interessante, né? Ele conhece o nome. Ele não precisa gastar, chamar Ariosto, depois que o pastor Ariosto, daqui a uns 50 anos, 60, tá bom? Mais 80? Não, isso tudo não. Tá bom, né? Não precisa tanto não, né? Vai não. Há alguma coisa impossível para Deus? Já veio, né? Graças a Deus. Também creio nisso. Está faltando muito pouco. Ou seja, Deus, quando chamar os seus, Ele conhece quem é os seus. Que coisa linda. Já pensou? A igreja no mundo, todo mundo, Ele simplesmente diz assim, minha igreja, os meus, a quem eu lavei com meu sangue, a quem eu verti na cruz do Calvário. Amandaciadora, cama, chobecaia, narabanácia. Venham para mim. Então, todo esse aspecto vai dizer, sei que a hora avança, e o Renê me deu até 10h55, então eu vou obedecer o Renê pelo tempo que foi me dado. Só finalizar, mostrar 3 aspectos do que Paulo está falando. Então, os 3 aspectos, ressurreição de mortos, dentre os mortos e dos mortos. Agora, 3 aspectos importantes. Porque o Senhor, verso 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, porque o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo, em outras palavras, o seu alarido. Tá? Em outras versões vai falar sobre alarido. Aqui, na minha versão, vai dar, dada a sua ordem, ou a sua palavra. Tá? A palavra de ordem. Ouvido a voz do arcanjo e ressoar da trombeta. Vejam que o texto mostra 3 aspectos. 3 aspectos. Tá? Primeiro, alarido. Alarido é para a igreja. Voz de arcanjo, Israel. Trombeta de Deus, todas as nações. Alarido, ou voz de trombeta, era uma convocação de um oficial aos seus servos, aos seus soldados. Então, quando a expressão traz alarido, quando Paulo está escrevendo isso, Paulo tem bem em mente a especificidade de cada termo que ele está usando. Porque Paulo entende, alarido era um toque específico de um comandante que recrutava a congregação dos seus servos, dos seus soldados. Então, quando Paulo vai falar desse aspecto, ele está falando exatamente da igreja. Quando eu vou para o Antigo Testamento vai mostrar alguns toques da trombeta, para mostrar exatamente essa perspectiva do que eu estou querendo falar aos irmãos. Quando a gente pega Números, capítulo 11, vai ser bem específico, que existe um toque específico com a trombeta específica. O shofar, que é muito comum, e a maioria dos irmãos entende e conhece, o shofar ele era feito de chifre longo, de uma extremidade virada. Então, toda a característica do shofar, ele é, na verdade, um chifre, e que chega um momento que ele é meio torto, né? Ele é torcido. Aquilo é que caracteriza o shofar. Tá? E ele era tocado por ocasiões especiais. Primeiro, trombeta nacional, ou shofar nacional. Quais eram as ocasiões? Era convocação militar e convocação religiosa. Toda vez que concentrava para as festas de Israel, se tocava o shofar. E hoje, nos dias de hoje, se toca isso comumente nas sinagogas. As sinagogas ainda se utilizam do shofar como forma de convocação dos seus membros
para começar os seus rituais. Tá? Nós é que trouxemos a ideia de lá para cá, e algumas igrejas tocam o chofar, mas não há costume nosso com isso. Isso é um costume judeu do Antigo Testamento, com toques específicos para causas específicas. Tá? Mas existia uma outra trombeta, e essa trombeta era feita de prata. Ela se chamava Assocerá, no hebraico. Números capítulo 10. Vocês vão encontrar isso. Eram dois toques para convocar a congregação. Um instrumento sagrado e não marcial, quando tocava. Um toque, e geralmente se tocava com toque retinido. Não se tocava o toque longo. Pã. Se tocava. Então, quando se tocava um toque retinido, tinha uma finalidade: convocar toda a consagração, a congregação. Quando se tocava dois toques retinidos, era para que todos os arraiais se levantassem. Mas existia uma ordem para os arraiais se levantar. Então, o tabernáculo estava no meio e existia um número 3 na sua frente, 3 na sua retaguarda, 3 à sua direita, 3 à sua esquerda. Então, quando se tocava de forma retinido para fazer com que o acampamento levantasse, o acampamento levantava quando? A nuvem se deslocava, se desmontava o acampamento, se tocava a trombeta de prata no seu toque retinido e os arraiais começavam a levantar para começar a marcha. Certo? Sim, tudo aí entenderam. Qual era o primeiro arraial que se levantava? Era o arraial leste, que era composto de Judá, Isacar e Zebulon. Qual era o estandarte de Judá? O leão. Então, o primeiro a levantar e ir era o leão. O segundo acampamento a se levantar era o de Rúben, Simeão e Gade. Qual era o estandarte deste arraial? A foto de um homem. O primeiro estandarte já se levantou, porque o leão da tribo de Judá já subiu. O próximo estandarte é o nosso, que está próximo à trombeta tocar, para que a gente possa subir e eternamente morar com o Pai. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela oportunidade e o tempo que me deram para, de alguma forma, contribuir com a escola biblical e o crescimento espiritual dos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Renê.